Memória na TV recebe hoje com muita alegria o Valtinho, Walter Moura Júnior, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo, prestes a completar 79 anos e que no ano que vem uma data redonda, 80 anos. Valtinho, um prazer receber você sentado na mesma cadeira que o seu pai sentou 4 anos atrás. Olha, O saudoso Walter Moura. Você vai ver o mesmo cenário e aquela intensidade do Walter pai. característica dele. Olha, eu quero primeiro agradecer o convite. É muito importante e é muita emoção você seguir aí esse caminho que o meu querido pai deixou, esse legado bonito, um legado de luta, de trabalho, de paixão, de amor pelo que faz. E estar aqui após 4 anos da entrevista dele é realmente muita emoção, e estamos aqui para levar em frente tudo aquilo que ele plantou. Você sabe que a sua emoção é a minha emoção também. E eu acho que nós dois temos uma responsabilidade. Você, a de dar sequência ao trabalho do papai. Aquela sede, né? Sim, No bairro Nova Petrópolis é fantástica. Aquele é um palácio. E da parte da gente, da sequência aos planos dele, de divulgar aquilo tudo. Eu lembro que houve um 7 de setembro, alguma coisa, que ele comprou um monte de bandeirinha para distribuir. Ele pessoalmente colocou faixas na cidade. Ele era um nacionalista, não é? perfeito. O meu pai, ele tem, desde quando ele começou a vida pública dele, ele era uma pessoa que tinha muito amor pelo país, pelo Brasil. Ele sempre nos presenteava com a bandeira do Brasil, falava que a gente tinha que ter orgulho da pátria, que tinha que lutar. Tanto é que meu pai, além de ser presidente da CISBEC, ele foi representante da Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, representação no ABC, durante muitos anos também. Sim. E lá ele colocava todo o conhecimento dele e também ele mostrava e fazia ações pelo nosso país. Então ele era um nacionalista também, e como foi um grande presidente, um grande dirigente de uma entidade importantíssima para a nossa cidade de São Bernardo do Campo e também para o grande ABC. Isso era uma característica dele, Ele entendia da importância de consórcio, de unidade. de união. Porque tudo, o grande ABC de hoje, subdividido em 7 cidades, foi uma coisa só, até 1938. Era o município de São Bernardo, virou município de Santo André, abrangendo toda a região, depois foi sendo dividido. Então, administrar esse espaço com 7 cidades realmente é impossível. Vamos ver se a gente. Um trechinho Vamos. da. Vamos ver se o Jonathan consegue colocar um trechinho da entrevista que nós fizemos. Olha aí, não é o mesmo cenário? É o mesmo Nesse cenário. bate-papo informal que nós vamos ter hoje. Ele conversou, foi uma verdadeira aula de história. Foi uma verdadeira aula de história. Ele estava muito à vontade, ele estava muito feliz, lembrando os 75 anos da CISBEC. Eu me lembro que quando ele veio para essa entrevista, eu estava próximo, ele estava muito feliz mesmo, ele veio sorrindo, contente, se preparou muito bem, porque ele ama, eu falo ama, ele amava, ele sempre está vivo dentro de nós, né? Nunca morre. A história, como você, que tem assim essa bagagem muito importante. E a gente precisa resgatar isso hoje, inclusive na educação. Sim. A gente precisa voltar. Eu me recordo que eu tinha, quando a gente tinha as aulas, às vezes a gente chegava e tinha que cantar o hino nacional no início das aulas, uma vez por semana. Eu não vejo mais isso. Eu não vejo esse amor nas escolas. Não estou, obviamente, dizendo que isso tem que ocorrer, mas isso dá para nós, mostra que a importância de você entender, cantar, olhar as cores do seu país. Isso cria cidadãos mais inteligentes e também tira um pouco de outras concorrências, né? Que a gente sabe que hoje o mundo ele não está tão fácil assim de você conviver. Então a história
é muito importante. E eu vejo, às vezes, meu pai, ele deve ter comentado que a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo se confunde com a emancipação política da nossa cidade. Por isso que o peso de levar para frente hoje esse legado, essa história dele, para mim, é uma questão de muita responsabilidade, juntamente com os diretores que lá estão. Não há nenhum presidente da Associação Comercial de São Bernardo hoje vivo. Todos se foram. Isso é algo que você começa a pensar. Vamos colocar algo novo, vamos modernizar, vamos trabalhar com as atualidades, mas por outro lado, a gente não pode esquecer da história, de todos os que passaram ali. Isso mesmo. Isso é importante. E o trabalho nesse primeiro ano está sendo dessa maneira. A gente está sempre trazendo a memória desses presidentes. Foi reinaugurado na Associação Comercial a Galeria dos Ex-Presidentes, logo na entrada da entidade, na sede nova, que foi obviamente construída, que era o sonho do Walter Moura, o sonho do meu pai. Eu vou contar depois algumas coisas muito rapidamente de como que foi todos esses bastidores da construção, mas nós também inauguramos um busto do Walter Moura. Por que um busto dele? Ele foi presidente por 33 anos ininterruptos, idade de Cristo, 33 anos. E era uma homenagem na qual a dedicação dele na construção daquela entidade, primeiro comprou o terreno, ele saía aos finais de semana lá, né, para verificar se a obra estava sendo feita de maneira correta. Às vezes, e muitos finais de semana, eu vou falar que a maioria dos finais de semana dele, eles estavam lá na associação comercial, fiscalizando, ajudando, mexendo, porque ele colocava o dedo em cada pedacinho daquela construção. E hoje, sabemos que a associação comercial passou por momentos muito difíceis na história, inclusive pagando títulos em protesto, né? Ela foi processada para pagar títulos em cartório. E hoje nós temos um grande patrimônio deixado por esse legado. Então, um dirigente, por mais que fique, no caso do meu pai, ficou tanto tempo assim, é justificável. Porque hoje a Associação Comercial tem um patrimônio de mais de 20 milhões de reais e não é pouca coisa. Poxa vida. Eu acho importante a gente falar isso. Valtinho, você sabe que em 94, quando comemorou o Jubileu de Ouro, a gente fez um trabalho, um livro, um levantamento histórico e uma grande exposição que foi o xodó do seu pai lá na Vera Cruz. Então a gente trouxe assim, por exemplo, todas as mais antigas entidades da cidade. Então o primeiro Banco Noroeste. O Banco Noroeste montou como o banco mais antigo da cidade. Hoje não existe mais, o Santander, né, adquiriu. Foi na Marechal, se eu não estou enganado. É aquele prédio da Dr. Flacker. Da Dr. Flacker, Marechal com a Dr. Flacker. Tem lá, é o edifício Wallace Simonsen. Eu sempre passo lá e olho a plaquinha, continua lá. Tá. É histórico isso também, porque lá era onde o Wallace Simonsen, todos os grandes empreendedores da cidade dessa época se reuniram. Era a Associação Amigos de Bairro de São Bernardo que deu início à fundação da Cisbec. Estou errado? Não, está aqui o nosso historiador. Hein? É isso mesmo. A emancipação da cidade, a criação da Sociedade Amigos de São Bernardo e da criação da Cisbec, foi tudo em 1944. E na frente que você fala era o Bar Expresso, que hoje é um estabelecimento comercial, foi Lojas Garbo durante muito tempo. Sim. Lá que era o ponto que o inglês, o apelido dele, ele era carioca, mas o apelido de inglês vinha de São Paulo, quando passava o final de semana na Chácara Silvestre, fazia as suas refeições. Ele era amigo do Getúlio, foi procurado pelos grandes da cidade. Há uma foto linda que a gente está mostrando nesse instante, na edição da criação daquela sociedade. E o Banco Noroeste expôs a sua história e me convidou para fazer o livro do Banco Noroeste, dos 75 anos. E agora eu fui procurado pelo bisneto do Wallace Simonsen, o Jorginho, para que em novembro seria o centenário do banco. Olha, eles vão reeditar o livro, tudo. Né? E isso nasceu daquele trabalho. Daquele trabalho. Valtinho,
Quais são os planos da Sisbec daqui até os 80 anos? 80 anos já está aí, né? O ano que vem Nós completando. temos que completar os 79 em 79, setembro e 80. É. Nesse um ano e pouco, quais são os planos imediatos de vocês? Vamos lá, rapidamente, só que eu quero colocar que agora nos 79 anos nós teremos aí uma comemoração, uma sessão solene também na cidade de São Bernardo do Campo. É a primeira sessão solene, se eu não estou enganado, mas é a primeira da Sisbec, onde nós homenagearemos alguns empreendedores da cidade e ofereceremos, foi aprovado na Câmara, uma medalha de empreendedorismo com o nome Walter Moura. Ótimo. A medalha Walter Moura será oferecida, será no dia 28 de setembro de 2023. Também teremos aí, estamos também trabalhando muito a questão da modernização. A Sisbec, hoje nós vivemos uma era, sabemos, tecnológica, uma era muito, tudo muda a cada segundo, a cada minuto, o mundo está em constante evolução. E as associações comerciais, elas sempre tiveram características conservadoras. Elas sempre foram associações, eu estou falando de todas as associações, elas muito conservadoras, ou seja, elas obviamente às vezes têm uma dificuldade de mudanças, isso é muito natural. Então nós estamos acelerando um processo de informatização, ou seja, trazer também aqueles associados pequenos que... eu vou dar exemplo, não sei se eu posso dizer, na Marechal nós temos muitas lojas antigas que os filhos não quiseram dar continuidade e ainda elas são geridas pelos pais, já avós, e eles assim têm um pouco de resistência a trabalhar com a área virtual, trabalhar com a tecnologia, vender pela internet. Então nós estamos trabalhando muito a cabeça desse empresário e trazendo também as oportunidades para que os jovens possam dinamizar mais o seu comércio. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é a internacionalização das entidades. Vivemos um mundo globalizado. Ou seja, o que significa? Fizemos a nossa primeira missão empresarial entre associações comerciais, Associação Comercial de São Bernardo do Campo e a Associação Comercial de Barcelos, em Portugal. Assinamos um protocolo de trabalho, de intenção, inclusive foi noticiado aqui por esse veículo de comunicação, pelo Diário, em primeira mão, aonde nós temos um representante lá e temos também um representante aqui das associações para quem queira exportar, importar. É um trabalho um pouco mais individualizado para as empresas que queiram divulgar seus negócios no exterior e queiram trazer também produtos de lá para cá. Esse é um trabalho que o próprio meu pai, ele colocou, ele tem uma frase dele muito importante, que no centenário das associações, ele queria que a Associação Comercial de São Bernardo fosse reconhecida mundialmente. Então isso está dentro dessa nossa linha de trabalho. O centenário está logo aí. Né? Está logo ali, passa muito rápido. Independentemente de quem estará lá na presidência, a gente não sabe, mas é um trabalho que nós estamos começando a trabalhar. A internacionalização, ao meu ver, é muito importante, porque o mundo hoje, inclusive depois dessa pandemia, é tudo online, acelerou esse processo, e as negociações, você não precisa ir até, às vezes, um país ou até um determinado local, você consegue... hoje nós temos elementos que se consiga gerar negócios virtualmente, é muito fácil. É quando o Cabral, né, que chegou no Brasil, nas caravelas, demorou não sei quantos meses, terra à vista. Olha a evolução, a gente está falando de mais de 500 anos. Agora, imagine, né, a evolução que você tem no comércio hoje, nesse comércio internacional. A associação não pode ficar fora disso. E também, uma coisa importante que eu queria colocar é a questão de continuar trabalhando as questões tributárias, que a gente não pode deixar de lado, a defesa da livre iniciativa, debater essas questões do cotidiano, tanto a nível nacional quanto também local, combater tudo aquilo que atrapalha o comércio, alguma decisão que não é uma decisão, vamos dizer assim, uma decisão política que atrapalhe a vida do comerciante. Tivemos algo muito importante, Ademir, que foi quando teve um governo, eu não sei se foi na época do prefeito, o prefeito era o Luiz Marinho, o prefeito de São Bernardo, a questão
ele é da Lei Cidade Limpa. A associação comercial levou para dentro da entidade, porque alguns comerciantes nos procuraram, falando, pô, se mexer no meu letreiro vai aumentar meu custo, eu não tenho dinheiro. Nós chamamos um debate para dentro da associação, maravilhoso, fomos muito bem atendidos até pelo poder público, porque o diálogo é tudo. Conseguimos readequar naquele momento essa lei e os comerciantes ficaram felizes, a prefeitura também ficou feliz. Ou seja, o papel da associação também é esse, é sempre ter um diálogo aberto com os órgãos que tomam decisões da cidade em prol do nosso comerciante e da sociedade. Então essa vai ser a nossa atuação dinâmica, a nossa situação individualizada, fazendo as rodadas de negócios dentro da entidade, mas nunca esquecendo de trabalhar a coletividade. Isso que a gente vai continuar fazendo. Perfeito. A semana passada nós recebemos o presidente que estava saindo do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, o Cícero Martinho, e o que estava entrando, que já tomou posse dia 24, o Sapão. E a gente, porque o sindicato está completando 90 anos agora, né? Tá. Então a gente combinou o seguinte, que eles vão passar todo o material a respeito desses 90 anos do sindicato, até que se complete a data. Da mesma forma, a gente convida vocês, a Cisbec, para ir passando, né? Vocês têm lá uma brilhante assessoria, a Niceia, colega nossa, passe o material, o que for memória entra na memória, o que for economia entra na página econômica. Tá, okay. E eu queria passar para você esse livro, Antecedentes Históricos do ABC Paulista, 1550-1892, do Vanderlei dos Santos. O Vanderlei foi um irmão nosso, né? Ele trabalhou a vida toda na Cúria Metropolitana de São Paulo e ele tinha um material riquíssimo sobre o estado de São Paulo e ele lançou em 92 esse livro. Infelizmente ele faleceu prematuramente e a família, através da Rose, que é a esposa dele, passou para a gente esse livro, vários exemplares. Foi a paga dele para fazer o livro, ele recebeu esses exemplares. As pessoas que curtem memória. E você é uma delas. Olha, muito obrigado. E vamos juntos assistir, né? A entrevista que o papai concedeu quase 4 anos atrás, foi em setembro de 2019, okay. E que foi ao ar naquela semana, que continua no YouTube. A Cisbec completa 75 anos. As portas estão abertas, venha sempre. Muito obrigado. Agradeço, eu que fico muito feliz de estar aqui e agradeço pelo livro também. Muito Legal, obrigado. Beleza.